Oi, estamos aí de novo com a palestra, com as ministrações sobre pandemia, as dores na alma. Estamos entrando na terceira parte, e esta parte nós vamos pontuar falando sobre depressão, tudo aquilo que a gente já vem caminhando na primeira parte, onde nós estamos falando sobre angústia, ansiedade, onde nós já falamos sobre sentimento de culpa e como lidar com as perdas. E agora entramos na terceira parte, uma parte muito importante, que fala sobre depressão. Se você está sendo edificado, curta, comente, compartilhe. Eu sei que este assunto em específico vai ser de grande profundidade e de grande valia para a sua vida e de, quem sabe, alguém que está muito próximo de você. Presta atenção e vamos ficar junto até o final, para que você possa absorver e tirar grandes proveitos daquilo que vai ser ministrado. Depressão. Hoje a depressão é falado como o mal do século. O grande problema social e de forma pontual tem sido o problema geracional para as famílias, para as empresas, para a sociedade, para o sistema de saúde, devido à grande quantidade de pessoas com este sintoma, com esta doença. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, antes da pandemia, tinha falado que haveria 350 milhões de pessoas com depressão. Antes da pandemia, hoje já não tem dados estatísticos, então a coisa pode ter aumentado demasiadamente. Nós vamos colocar mais à frente uns quadrinhos aí em cima, demonstrando esse gráfico e o que existe de verdade com relação ao qualitativo, ao quantitativo de pessoas e seus males, sobre esta doença. Hoje a depressão, como eu disse, é um problema de saúde global, tem características com base nos sintomas da baixa autoestima, do sentimento de culpa, das perdas de interesses ou perdas interessantes e inatividades que geralmente são prazerosas. Na verdade, a depressão, a ciência, a medicina nos informa que é um desequilíbrio químico cerebral. O deprimido é diferente do que em pessoas que não foram diagnosticadas com a doença. As pesquisas recentes indicam que há um problema de mau funcionamento da parte cerebral, que tem as suas ligações, as suas energias alteradas. A pesquisa também revela que há uma hiperatividade dessas ligações e isto explica os sintomas desencadeados pelo quadro depressivo. Este desequilíbrio químico cerebral, ele é observado pelas imagens de ressonâncias magnéticas. Você vê o desequilíbrio de um cérebro, presta atenção, olha aí em cima, com energias desencadeadas de forma desconexas. Então é confirmado que há um distúrbio cerebral e isso é de forma clínica confirmado como uma doença. E por que eu digo isso? Porque existe um mito, principalmente um mito religioso, um mito eclesiástico, que a depressão não tem nada a ver, não, isso é frescura sua, frases como essa, para com isso, ora que o diabo vai embora. Então temos que desmistificar definitivamente isso, porque não é dessa forma. A depressão é uma doença clínica considerada um mal do século que atinge mais de milhões, mais de 500 milhões de pessoas, se formos analisar uma proporção que vem aumentando diariamente. Por quê?
porque houve uma mudança. Essa mudança, esse isolamento aumentou o nível de perdas através de morte, através de separações, através de aquilo que poderia ser benéfico e as pessoas não estão sabendo administrar até este momento de ficar mais isolado até do emprego. Quantos já chegaram para mim, eu não sei lidar com essa situação, já estou 30 dias, 60 dias, 90 dias sem trabalhar e eu estou ficando depressivo. Pessoas já vieram me falar dessa forma. Então, isso não podemos espiritualizar. Isso são a falta de equilíbrio, são as energias que estão descompensadas de forma cerebral. E a gente precisa avançar com relação a este entendimento. Quando a Organização Mundial de Saúde prevê um aumento com relação a vários índices, e hoje só se fala especificamente da pandemia, ela não consegue interpretar o nível de dores que a população está sentindo. E aí nós precisamos de fato que a sociedade, que homens e mulheres comecem de alguma forma se informar para formar opiniões que possam ajudar no combate desta doença. É esse o nosso intuito. Vida Transformada tem este intuito. Por isso é importante saber identificar a doença quando procurar ajuda médica ou a ajuda psicanalítica, psiquiatra ou na área da psicologia de forma geral. A depressão é a principal causa de suicídio e isso nós não podemos ocultar da realidade. Muitas pessoas não conseguem lidar com a depressão e hoje a fuga tem sido o suicídio. E isso nós vamos falar no próximo vídeo, porque é o caminho se não for tratada a depressão. E o que seria o relato de uma pessoa depressiva? Conversando com algumas pessoas me relataram que é como uma metáfora. A pessoa me disse que é viver como uma nuvem negra pairada sobre a vida. É um abatimento constante e intenso, às vezes violento, mas inexplicável. É como um funeral da alma. Olha só. Também é caracterizado por noites e mais noites em claro. São tormentas de trevas cerebrais. É uma melancolia bruta, pesadelo que não acaba. Algumas expressões desta forma, olha, pesadelo que não acaba. Escuras tormentas cerebrais. Um abatimento intenso, violento e sem explicação. Uma nuvem negra pairando sobre a vida, um funeral da alma. São metáforas fortes, mas as pessoas me falam dessa forma, por não compreender. Eu não sei se você pode estar passando por isso, mas tem solução. Eu quero falar de forma que tem solução. Não se desespere. Os sintomas da depressão, eles são psicológicos e físicos, ou seja, psicossomatizados. Ou seja, vamos lá. É uma tristeza em diversos níveis, sem explicação. Pessimismo, injustificável, perda de interesse pelo que apreciava, ansiedade, o medo, dificuldade de concentração e de memória, insegurança, indecisão, irritabilidade, agressividade, dispersão, sensação de culpa. Qual o sentimento de culpa aí? Diminuição da autoestima, isolamento, choro frequente, delírios, impulsos suicidas, descontrole do sono, lentidão mental e física, aumento ou a falta de apetite, perda do interesse sexual,
cansaço excessivo, fadiga, desmotivação, dores no corpo e mais alguma coisa. São muitos os sintomas da depressão, tanto físico como emocional. Mas isso também não impede de dizer que será que você está com depressão? De fato, será que você está vivendo um momento de depressão, mesmo com relação a alguns desses sintomas? Porque existe uma diferença entre ser e estar deprimido. Entre ser e estar deprimido. Não podemos confundir a depressão com uma tristeza, ou qualquer tristeza, afinal de contas as coisas mudaram. E gente que parecia muito equilibrada pode estar triste por essa mudança que estamos vivendo. E isso não quer dizer que você está deprimido, que você está em depressão. Você pode estar em um estado de deprimento, de tristeza, mas não está em depressão. Ou seja, tristeza é uma reação do nosso organismo, um estímulo desconfortável, vindo de fora. Um exemplo, falecimento de um ente querido. É uma perda e gerou uma tristeza. A perda de um emprego e até uma separação conjugal. Pô, mas isso não seriam sintomas para eu estar depressivo? Não. Na depressão, a tristeza é muito mais intensa do que quando você sofre um desapontamento ou uma perda. É um sentimento persistente de tristeza, um vazio que não se acaba, é a perda do controle e apreensão constante. É muito mais intenso, é muito mais violento. Então, a sua tristeza momentânea não quer dizer que você está em depressão. Está com esse quadro clínico de desordem cerebral constante. É um momento de dor, é um momento de sofrimento. Mas você não precisa dizer estou depressivo, quero morrer. A depressão tem um caráter muito mais permanente, independente dos fatos imediatos dessa pandemia, por exemplo, e da temporalidade ou do momento que estamos vivendo. É muito mais permanente. Já começou a pandemia, já estou em depressão. Calma, peraí. Não se desespera não, calma aí, vamos fazer uma análise. Vamos fazer perguntas dentro de nós para ver se nós estamos nesse estado depressivo mesmo. Se isso é depressão mesmo ou é só uma tristeza que estamos vivenciando. A depressão, as causas da depressão têm causas físicas, o caminho para a depressão, causas físicas, perdas, a rejeição, conflitos que levam ao desgaste orgânico, conflitos que geram muita tensão, prejudicial à funcionabilidade, a mudança no metabolismo, as causas físicas, falta de hormônio, alimentação imprópria, pessoas que são muito envolvidas com entorpecentes, falta de açúcar no sangue, a menopausa, o ciclo menstrual, são caminhos que podem levar à depressão. A perda de emprego, de status social, de um ente querido. E a rejeição ela tem uma força muito grande. A depressão pode se iniciar na infância, no grupo familiar, o grupo social, amigos, escola. Essas causas, elas de fato não são permanentes no sentido de só elas geram isso. Não. Por exemplo, metas inadequadas, viver sem metas, propensas a infelicidades, metas fantasiosas, inalcançáveis. Muitas pessoas criam uma fantasia, um objetivo que para ela é inalcançável e aquilo a frustra. É um caminho. O sentimento de culpa, como nós já falamos, que as pessoas não expressam a sua ira, e não lidam com a perda, com o sentimento de ter gerado uma situação delicada. Isso pode também ser um caminho
pensamentos negativos sobre sobre o mundo e as suas experiências, sobre si mesmo e sobre seu futuro, leva a um desgaste energético que pode alterar a sua funcionabilidade, que pode desfigurar aquilo que estava muito equilibrado, pode trazer desequilíbrio. E o famoso estresse, que é o contínuo sugador de energia emocional. O estresse, ele fica sugando a nossa energia. E esse tem sido um grande propulsor de depressão. Hoje, quem sabe muita gente que estava estressada com o trabalho, hoje pode estar estressado e estar ficando dentro de casa. E você precisa se equilibrar com relação a esta situação. Porque isso tem gerado muita dor. Esses são alguns sintomas que as pessoas não estão sabendo lidar com situações, com essas situações. E um possível tratamento. Qual o tratamento? Primeiramente, o tratamento típico e inicial tem que ser medicamentoso, com acompanhamento de um especialista, de um psicoterápico, e uma ajuda para estruturar a vida com aconselhamentos espirituais. Um bom conselheiro espiritual, um bom psicanalista, mas de fato o primeiro momento tem que ser medicamentoso para controlar essas energias, esses distúrbios de energias no cérebro e em cima disso uma boa direção espiritual, um bom aconselhamento. A família é imprescindível. O estímulo, o tratamento com relação à família tem que ser de suma importância. Quando a família descaracteriza essa funcionalidade, ela gera uma barreira, devido ao preconceito, por não compreender que a pessoa está passando por esse momento de tanta dor e sofrimento. A família tem que estar envolvida. Por quê? Porque os deprimidos se isolam. Eles rejeitam os amigos quanto mais necessitam deles. Perdem a paciência com grande facilidade. Por isso, quando o deprimido mais necessita de compreensão e do amor dos demais, sente-se ferido pelas críticas, pela falta de amor, e isso complica ainda mais o seu quadro. E aí eu quero trazer, dentro da palavra de Deus, como Deus cuidou daquilo que seria o momento depressivo de um grande profeta, do profeta Elias. A palavra de Deus, no Salmos 42:11, escrito por Davi, vai dizer, a Bíblia vai dizer no Salmos 42:11, salmo escrito pelo rei Davi, alguma coisa sobre aquilo que seria essa dor na alma. Ele diz bem assim: porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e é o meu Deus. A depressão por si mesma é um termo clínico, não é discutido na Bíblia. Entretanto, estudos mostram que os salmistas, os profetas, os reis e líderes terem apresentado alguns sintomas que evidenciam e sugerem a existência deste problema. Alguns salmos apresentam estas expressões: o Salmo 68, o 88, o 102 e mais outros. Expressões deprimentes, depressivas, mas olha só o que é importante. É notar que estas canções, essas melodias de angústias, de tristezas e sofrimentos, são incluídas com um contexto de esperança. Todas elas, como o Salmo 42, presta atenção: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha
fácil da minha alma e é o meu Deus. Todas elas vêm de alguma forma proclamar um momento de tristeza, de dor, mas com um final feliz. Com um final feliz. E isso é muito importante, porque quando eu tenho esse contexto da esperança, que Hebreus vai falar que é a âncora da nossa alma, é como nos parasse, a esperança ela nos freia de ficarmos desesperançados, e o depressivo, uma pessoa que parece estar desesperançada. A palavra de Deus, o nosso Deus e tudo aquilo que ele se expressa nos traz esperança e, por consequência, vida. E é isso que eu quero que vocês entendam a partir deste momento. Deus dá uma orientação bíblica àquilo que parecia que o profeta Elias estava vivendo. Um momento grande de depressão, ou um momento de grande tristeza, ou um momento deprimido da sua vida. E Deus vai se manifestar de uma forma tremenda. Eu quero ler um momento específico quando ele estava debaixo de uma árvore chamada zimbro. Depois de uma grande vitória no Monte Carmelo contra os profetas de Baal e de Acera. Em 1 Reis, presta atenção, 19, do versículo 4, 6, o relato é este. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta, come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. O profeta estava muito desiludido, desejava morrer, estava fisicamente abatido, psicologicamente afetado. Afinal de contas, ele teve uma luta espiritual tremenda no Monte Carmelo. Ele percorreu um dia de viagem, o que é aproximadamente entre 25 a 30 quilômetros, um dia de viagem, possivelmente correndo, até Jezreel, onde ficava esse zimbro. Era natural um abatimento físico e emocional. Deus sabia do estado de desânimo, medo e tristeza, por isso o deixou dormir. Em seguida o alimentou. Presta atenção, Deus não o censurou, nem o obrigou a tomar qualquer decisão. Alguns deprimidos necessitam de descansar e recuperar as suas forças e a sua saúde. Não tem condições de tomar nenhuma decisão importante. Não tem como, pois a situação é muito dolorosa. Mas olha a sequência. 1 Reis 19, versículo 8 e 10. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que as palavras do Senhor veio a ele, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e busco a minha vida para a tirarem. Olha só a situação. Deus esperou 40 dias dentro de um processo. 40 dias de caminhada até chegar, possivelmente descansou. Que pão foi aquele? Que pão abençoado que o alimentou por esse período. Mas quando chegou um momento específico, Deus começa a esclarecer o profeta sobre a sua situação.
e desfazer os seus pensamentos negativos. Havia um pensamento negativo que deveria ser desfeito ali. Deus trouxe à luz a seus sentimentos, dando a oportunidade de ver-se a si mesmo. Trouxe à luz os sentimentos de autocomiseração para que ele pudesse ver a luz. O Senhor fez uma pergunta para ele entender o nível de profundidade do poço de desânimos que ele estava vivendo. O que fazes aqui, Elias? Mas o que rápido Elias quer responder, né? Da mesma maneira, o deprimido deve fazer um inventário de sua situação. Por que estou desta forma? Por que estou neste poço de desânimo? O que eu penso? O que eu estou fazendo para sair dessa tristeza profunda, desse vazio existencial, desta depressão? O que eu faço para sair? A resposta de Elias revela que ele estava com pena de si mesmo. Queixou-se de ser basicamente o único com fervor verdadeiro a Deus e que ele estava sozinho. Todos os outros tinham sido mortos ou desaparecido ou fugiram. Esquecido, exilado de seu país. Talvez ele também, com certeza, tivesse irado com Deus por não ter intervido de forma decisiva para castigar Jezabel e Acabe depois daquela vitória. Ele se sentia, de fato, uma pessoa totalmente desprovida de situações positivas. Ou seja, o negativo, o vazio existencial, aquilo que a gente chama de buraco negro, estava o consumindo. Mas presta atenção, 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 a 18. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissim Girás, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixarei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus fez com que Elias soubesse que realmente ele não era o único que sofria perseguições. 7.000 fiéis que não dobraram os joelhos a Baal, Deus ainda estava vivo e seu reino continuaria, ou seja, Deus estava acima das suas dores, da sua preocupação, dos seus medos. Deus continua reinando e Deus continua cuidando de tudo aquilo que é dele, a sua vida. Este mundo jaz no maligno, mas é dele. Deus está sobre todas essas dores. Ou seja, o deprimido normalmente pensa que seu caso é único e que ele é o mais desgraçado de todos os mortais. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, não. Porém, ele deve saber que não virá sobre ele nenhuma prova que não seja comum a todos os homens, que as suas circunstâncias não são tão ruins como lhe parece, e que Deus é fiel. Deus não permitirá que esta pessoa seja tentada mais do que possa resistir. Deus lhe dará uma saída e se não lhe der, lhe proporcionará condições para suportá-la. Deus tem preparado isso, essas condições para você suportar, para você enfrentar este momento. O Senhor fez com que Elias desviasse os olhos de si mesmo e passasse a se preocupar com as necessidades dos demais. Ou seja, Deus deu-lhe trabalho, deu-lhe um trabalho. Um dos melhores remédios para a excessiva preocupação consigo mesmo é ocupar-se de uma atividade de valor, envolver-se num passatempo, sentir-se mais satisfeito e contente com tudo que você está fazendo, dar valor às pequenas coisas.
Elias soube da situação, Deus estava no controle, não Jezabel. Elias iria ungir novos reis em Damasco e na Síria, em Damasco e em Israel, e a casa de Acabe cairia, seria exterminada. Ele iria deixar um discípulo, Eliseu. É importante que a pessoa que se sente deprimida saiba que Deus domina o destino de todo homem. Ele não está sendo uma vítima das circunstâncias da vida. A cura vem quando deixamos Deus no controle das nossas emoções, frustrações e permitimos o trabalhar dele dentro de nós. Eu quero dizer para você, querido, que você tem como vencer a depressão. Permita que Deus trabalhe. Você é importante sim, mas você não é a última cocada do balaio. Você, como outros, tem um Deus que não escolhe filhos melhores. Deus, todos os filhos são iguais. Mas Ele tem um cuidado por você. Você tem que se permitir. Depressão também é permitir certas coisas. Eu quero dizer para você que nesse vídeo sobre depressão tem solução, como Deus fez com Elias. E Elias, um homem tremendo, usado de forma tremenda, Deus quer fazer com você, homem e mulher, quer te tirar desse poço de desânimo. Faça uma oração aí, agora, coloque diante de Deus que você não quer mais viver desta forma e queira mais de Deus. Se essa palavra de fato trouxe efeito, surtiu efeito no seu coração, curta, comente, vamos fazer um comentário. Se ela não foi tão eficaz, vamos aí discutir um pouco sobre depressão. Mas se ela foi, compartilhe. E mais, se inscreva. Isso aqui vai ajudar muitas pessoas. Já tem ajudado e vai ajudar muitas pessoas. Senhor, dá força a este homem, a esta mulher, para que eles possam compreender e sair desse poço de desânimo e viver este momento sabendo que o Senhor está acima de todas as coisas e tem o controle, que o Senhor continua na sua majestade, administrando os céus, administrando a terra, administrando o inferno, porque tudo é teu, é para a tua honra, é para a tua glória, é para o teu louvor. Querido, fica com esse Deus tremendo. E até o próximo vídeo, onde falaremos sobre suicídio. Fica com Deus.